na vida dessa nossa grande governante, porque ela governou o Brasil durante 3 períodos, período da regência, 3 períodos como regente. Vale a pena então esse aprofundamento, porque ela é, principalmente hoje para nós, uma grande referência daquilo que o Brasil precisa enquanto liderança governante para esse país. Então, muito obrigado por começar aqui a nossa exposição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Caríssimos amigos, com alegria retorno a Belo Horizonte, ao qual agradeço o convite em participar desse simpósio conservador, ao que parabenizo mais uma vez pela iniciativa, tendo em vista a importância de momentos como este, de aprofundamento, de intercâmbio de ideias e experiências, no sentido de nos ajudar a encontrar melhores meios de atuação. No contexto político atual, de deterioração moral, em todos os campos, em que as instituições estão capituladas. Urge, portanto, retomar o sentido do civismo em nosso país, capaz de fazer revigorar nossas bases morais. Só assim conseguiremos superar a crise da representatividade e da legitimidade para um governo sadio. Quero lembrar aqui um discurso do Papa Pio XII, em dezembro de 1944, quando ele falava sobre a democracia, e ele dizia, veja bem, ainda antes de acabar a Segunda Guerra Mundial, ele dizia que sem as bases morais, a democracia, que naquele período eles falavam tanto, né, havia uma panaceia da democracia, ela não funcionaria. Então não se poderia solapar as bases morais de nenhum sistema de governo. E é o que nós estamos vendo hoje, infelizmente, foi o que aconteceu no Brasil. Daí também a crise de liderança, da confiança em quem exerce funções diretivas, especialmente na gestão pública. O problema todo que está na raiz dessa debacle moral e as suas terríveis consequências de desarranjo e instabilidade generalizada é justamente porque, como disse Ratzinger no livro Sol da Terra, não há mais um ambiente geral cristão. E sabemos que o cristianismo é, em todos os períodos da história, a força propulsora dos princípios e valores morais que dão solidez aos empreendimentos efetivamente comprometidos com o bem comum e a dignidade da pessoa humana. O fato é que, como lembra Julia Marias, num livrinho que ele escreveu, O Problema do Cristianismo, ele diz que nos primeiros séculos de nossa era, o mundo não era cristão. Chegou a ser, hoje não o é. A diferença é que antes ainda não o era. Hoje já não o é. Esta diferença é muito importante. Não há mais um ambiente geral cristão. Só ver na internet, na sociedade, no estilo de vida que nós estamos vivendo, é um estilo totalmente, um estilo que faz apologia na grande mídia de todos os pecados capitais, todos. Estão sendo feita a apologia de todos os pecados capitais aí, na grande imprensa, na grande mídia, televisão, internet. Esse é o ambiente que nós estamos vivendo. Os primeiros cristãos
viveram no mundo que não era cristão. E deram um testemunho, deram a vida pela causa de Cristo. O mundo foi cristão e sabemos o que foi. A grande contribuição civilizacional que o cristianismo deu. E hoje, vivemos nesse novo tempo. Você que é jovem, que está aí, começando agora, século XXI, precisa saber disso. Desse contexto. Por isso, o agravamento em nível global da corrosão política, por faltar justamente aquilo que só o cristianismo pode oferecer. A história mostrou isso. Quando falta só aquilo que o cristianismo pode oferecer, nós temos o que nós estamos vendo hoje. O agravamento em nível global da corrosão política. E para que possamos saber o que fazer em meio à crise em que vivemos, também no campo político, é preciso voltar a compreender o que é ser cristão, para que o cristão possa voltar a ser compreendido. A distinção entre Cristo e César, entre César e Cristo, foi dada claramente pelo próprio Cristo. E mesmo a igreja, não tendo modelos políticos a propor, traz em sua doutrina moral e social diretrizes imprescindíveis que inspiraram grandes lideranças, como Santa Joana d'Arc. Há um filme de Santa Joana d'Arc, protagonizado pela Ingrid Bergman. É uma maravilha de filme. Está no YouTube. É só ir lá ver. Maravilha de filme. Para mostrar a dimensão que está em política de Santa Joana d'Arc. E fizeram, inclusive, governantes santos. A exemplo de São Luís e São Thomas More, referências até hoje no cristianismo da verdadeira dimensão fé e política. E Thomas More também há um filme também, muito bonito, no YouTube, que vocês podem acessar. Foi justamente esta dimensão que contribuiu para o esplendor civilizacional, com a conexão desta vida com a outra. Dimensão sempre pontifícia, da ponte com a realidade sobrenatural, que é a origem e a destinação final de todos. Pois o próprio Jesus disse a Pilatos: o meu reino não é deste mundo, mas começa aqui, na provisoriedade, o que será vivido plenamente na vida eterna. Imbuído dessa convicção, os governantes santos foram capazes de vigências morais e dar sentido, direção à vida humana para o essencial. E também porque não agiram com a tentação de transformar em pão as pedras do deserto, deixando de lado Deus. É a tentação de hoje com a ideologização da fé. Mas sabendo do maná do Senhor, das suas e de suas leis, para que a política esteja também purificada de tais tentações, e as decisões dos governantes estejam mais em consonância com a verdade e o bem, como destacou Bento XVI, um livro também precioso dele, importante, que é a biografia, o estudo dele sobre Jesus de Nazaré. Diz ele naquele livro, volume 1, ordenar, construir um mundo
de um órgão autônomo, sem Deus, é um grande equívoco a tirar da política a sua base moral, vulnerabilizando com isso pessoas e sociedades. As ilusões, violências e infelicidades incontáveis. Onde Deus é excluído, a lei da organização criminal toma o seu lugar. Veja o que está acontecendo com o Brasil de hoje. Onde Deus é excluído, a lei da organização criminal toma o seu lugar. Não importa se de forma descarada ou sutil. É o que estamos vendo hoje. Inclusive em nosso país e em toda a América Latina, quando grupos de poder inteiramente amorais e imorais aparelharam as instituições e inclusive setores da igreja e tomam decisões, agindo com volúpia e abusos de poder, buscando impor uma ideologia irrealista. Veja aí o caso da ideologia de gênero, uma ideologia fora da realidade, contra a natureza humana, portanto uma ideologia irrealista, que favoreça apenas tais grupos de poder e não a sociedade em geral. Diz Ratzinger também naquele livro Sal da Terra, há uma ideologia que, no fundo, reduz tudo o que existe a um comportamento de poder. E essa ideologia destrói a humanidade e também a igreja. E a ideologização da fé traz também essa corrosão. E setores da igreja, instrumentalizados por tais grupos de poder, acabam sendo coniventes com isso. Alguns conscientes, outros inconscientemente, mas quando se duvida da verdade sobre o primado de Deus na história, da sua soberania, então essas ideologias subvertem os valores e comprometem a verdadeira dimensão, fé e política. Por causa disso, hoje, a fé cristã está ameaçada em toda parte. Fé e política ameaçadas por tais ideologias e estruturas do mal. Isso porque aqueles que deveriam mais zelar pela causa de Deus, ao aderir a tais tentações com pactos faustianos, intensificam assim as forças adversas ao cristianismo, forças do mal, pois, Ratzinger disse também no Sal da Terra, o mal tem poder através da liberdade do homem e cria então as suas estruturas, porque existem manifestamente estruturas do mal. Daí a verdadeira dimensão, fé e política, estar sempre situada no contexto de um combate entre a cultura da vida e a cultura da morte. E os governantes santos, luminares da história, decidiram não fraquejar nesse combate. E a exemplo de São Miguel Arcanjo, o primeiro combatente pela causa de Deus, sofreram as dores inevitáveis para fazer valer os princípios e valores cristãos. Também no campo político, para espelhar a bondade, a justiça, a magnanimidade e a misericórdia de Deus, e mostrar ao mundo que somente Cristo é o Senhor e Salvador. Somente com Ele é possível vencer o mal. Somente Ele abrirá as portas do céu. Os governantes santos buscaram evitar, portanto, que a política
fosse usada para a prática da iniquidade. Assim agiu José do Egito e tantos ao longo da história. No Brasil, tivemos a princesa Isabel, uma governante cristã e santa, que amou o país, talvez mais do que qualquer outra liderança política em nossa história. E sofreu por isso a dor do exílio, de um longo exílio, e morreu sem poder ter voltado ao Brasil que tanto amou. Um exemplo de vida na dimensão fé e política, a princesa Isabel, que teve claramente a visão do Brasil real, em consonância com a sua profunda identidade católica. O Brasil que todos os que aqui vieram desde a chegada de Pedro Álvares Cabral escreveram sobre o que viram, e também das mazelas que viram por aqui, mas atestaram com vivo entusiasmo a promissão deste país continental, um país plural na raiz de seu ser histórico, nascido terra de Santa Cruz, para dar ao mundo a contribuição civilizacional na convergência de todas as culturas inspiradas no catolicismo, cimento da unidade nacional. Essa expressão utilizada por Gilberto Freire no livro Casagrande Senzala, ele próprio, um sociólogo, um dos estudiosos do Brasil, reconhece no Casagrande Senzala que o catolicismo é o cimento da unidade nacional. O governante que considera esse dado age contra o Brasil. E agindo contra o Brasil não é querido, não é amado, não é respeitado, não é admirado pelo povo. O governante que entende do Brasil sabe que o cimento da unidade nacional é o catolicismo. E isso a princesa Isabel soube, sempre soube disso, e agiu em consonância com esse princípio. Por isso que foi a governante mais amada pelo povo até hoje. Eu me recordo, saindo um pouquinho aqui do texto, que em 2012 eu estive no dia 13 de maio, domingo, Dia das Mães, estava com minha mãe, inclusive, lá fui com ela a Petrópolis, participar de um evento na Catedral de Petrópolis, onde estão os túmulos da princesa Isabel, do Conde D, Dom Pedro II, Dona Teresa Cristina. E lá o pároco me convidou a fazer uma breve exposição sobre a princesa Isabel. E nada combinado, chegamos lá, missa cheia. Na hora que foi dado o uso da palavra, apareceu um senhor negro nas mãos com uma caixa com 124 rosas que ele trouxe de Minas Gerais. Ele foi de ônibus levar aquelas 124 rosas no túmulo da princesa Isabel. Nada combinado, apareceu lá. E me disseram depois que ele havia ido outras vezes, e é evidente que eu falei para o pároco, bom, quem tem que falar alguma coisa é ele. Ele que tem que falar alguma coisa, não é verdade? Por esse gesto bonito de gratidão. Esse ano ele esteve aqui na vinda do Dom Bertrand e também fez homenagem à princesa Isabel. Maravilha, merece uma salva de palmas esse senhor. Ele é um gesto tão grato. Senhor José Paulino. Oi? Senhor José Paulino, que ele chama. José Paulino, o Caio aqui está me trazendo o seu nome. Nos comoveu aquele dia a sua presença, né? Que a princesa Isabel, desde a infância, assumiu com ardor a propulsionar a vocação
e a missão do Brasil, que foi também a sua vocação e missão. Como um país generoso, cujo poderoso caldeamento ainda hoje é esperança ao mundo, mas que somente com a seiva cristã vivificada será capaz de alcançar seu excelso destino promissor. Como destaquei na primeira parte de um breve retrato biográfico da princesa Isabel, a orientação segura para o melhor desenvolvimento de sua personalidade, direcionando-a para a melhor realização como pessoa, foi sem dúvida a influência cristã, cuja doutrina católica ela assimilou tão bem e a viveu de um modo tão intenso e coerente em todas as fases de sua vida. Em todas as fases, na infância. A princesa Isabel tinha um ritmo intenso de atividades desde a infância. Não, desde a partir dos 10, 11, 12 anos, de muito estudo. Dom Pedro II, ele, tanto ela quanto o Dom Leopoldina, estudaram, e muito, né? Mas mesmo uma carga assim intensa de atividades, de orações, podia começar com a missa, com orações, com estudos e outras atividades, como princesa, ela tinha outras incumbências. Ela tirava por dia, 1 hora por dia, por exemplo, para fazer sempre um bordado, um crochê, alguma peça de roupa para as crianças que precisavam. Então sempre tirava uma parte do dia para fazer um gesto concreto para alguém. Isso porque tinha uma vida realmente assoberbada de atividades, incumbências e compromissos. E mesmo no exílio, no castelo do Conde Pedro, existe um relato de um criado que lá trabalhava. Ele conta como que era a vida no castelo do Conde Pedro, e ele reforça ela idosa, já com idade, sempre com o mesmo espírito de tirar sempre uma parte do dia para fazer um gesto concreto para alguma família, alguém que precisava. A caridade, o bem feito no silêncio. Não é como hoje, que qualquer coisa que se faça, já aí joga no Facebook, já joga nas redes sociais e se busca o aplauso imediato. Era o bem sempre feito no silêncio, né? Atestado por todos aqueles que conviveram com ela. Há uma passagem interessante também, muito bonita, que nesse relato, esse criado, pela primeira vez foi para Paris, e ela foi numa ópera, num evento em Paris, e chegando lá, com frio, né, o criado ficou esperando, lá fora, esperando, né, e ela o convidou para ir junto. Não ia ficar lá no frio, esperando, só porque era criado. E ele, pela primeira vez, entrou para assistir um grande espetáculo em Paris, junto com a princesa Isabel. Então ela tinha essas atitudes, né, humanas, né, naturais, né, de que realmente tinha essa formação católica e cristã, de fato. Isso porque, contei esses fatos, teria muitos outros, mas vou me deter aqui à nossa exposição. Isso porque o pensamento e a vida são inseparáveis. Palavra e vida devem estar conjugadas. Do contrário, não se é possível compreender o que significa ser católico. De fato. Com esta convicção, a princesa Isabel buscou sempre afirmar a coerência de vida. E ainda naquele breve retrato, ressaltei que a princesa Isabel demonstrou, nos 3 períodos em que assumiu a regência do país, o quanto amou o Brasil e direcionou a sua ação em decisões que expressaram a sua convicção firmíssima na fé católica. E esta fé a preparou e a orientou para assumir a coerência de vida em fidelidade à fé que a sustentou. E por causa disso, perdeu o trono. Vivendo a dor
do mais longo exílio impingido a uma autoridade política brasileira. Até mesmo no infortúnio do ostracismo, distante da terra natal, ficou evidente a devoção da princesa pelo Brasil e seu desejo de fazer o bem. Ela foi preparada para governar o país. Foi preparada para assumir o governo do país. E essa missão, vocação e preparo foi abortado, interrompido, aos 43 anos. Aos 43 anos de idade. Deram 24 horas para deixarem o Brasil. Ela tinha 43 anos de idade. Até mesmo no infortúnio do ostracismo, distante da terra natal, ficou evidente a devoção da princesa pelo Brasil e seu desejo de fazer o bem. Seus inimigos e detratores, especialmente os republicanos de inspiração positivista e anticlerical, foram implacáveis em lançar sombras sobre a sua vida, patrulhando-a ideologicamente, silenciando sobre suas reconhecidas virtudes pessoais e cívicas, pois temiam o seu reinado, por justamente ela ter comprovado ser uma governante cristã. Ela regeu o país por 3 vezes. Comprovou esse compromisso, essa fidelidade, durante a regência. Então, temiam que ela se tornasse a governante, por justamente ela ser uma governante cristã. Temiam mais ainda o seu retorno, porque ela tinha a afeição do povo. É só você ver, vocês leram os relatos da época, as crônicas da época, inclusive de Machado de Assis, que esteve presente no 13 de maio e escreveu uma crônica sobre o dia. Ele estava lá, inclusive a foto do dia, ele estava na foto do dia. Ela tinha a afeição do povo. Não é o caso de hoje, né? Não é o caso de hoje, né? Ela tinha a afeição do povo, que a chamou em vida de a Redentora. E há também uma passagem interessante, que quiseram fazer uma estátua dela, um busto grande, e colocar lá, Princesa Isabel, a Redentora. Ela, não. Faça a do Cristo e coloque Cristo Redentor. E foi feita onde está, em cima do Corcovado. Foi inaugurada em 1931. O Dr. Hélio Viana está aí, foi em 1931 a inauguração do Cristo Redentor, que é o símbolo do Brasil, né? O cartão de visitas do Brasil para o mundo todo. Quando lhe propuseram recorrer às armas para retornar ao Brasil, ela recusou, pois considerava nessas condições, o uso da força incompatível com o cristianismo, nessas condições. Do mesmo modo como agiu em relação ao movimento abolicionista. E eu ainda quero, na terceira parte, vamos falar sobre essa participação dela no movimento abolicionista, que não foi só uma simples canetada. Houve protagonismo dela e muito nesse processo. Do mesmo modo como reagiu em relação ao movimento abolicionista, evitando a via da violência para obter a libertação dos escravos. Vocês sabem que nos Estados Unidos, o Abraham Lincoln, quando assumiu,
se propôs a abolir a escravidão. No dia seguinte, estourou a guerra da secessão. 4 anos em guerra. Um saldo de mortes que todos conhecem. No Haiti, veja lá o que aconteceu. Um mar de sangue. Então, tinha que se fazer a abolição dos escravos no Brasil. Dom João VI, desde 1810, já sabia disso. E havia assumido o compromisso disso. Agora, uma coisa é saber o que deve ser feito, outra, façam. Como fazer? Como agora. Sabe-se que deve tirar-se o poder, o PT do poder, que deve-se fazer o impeachment da Dilma, etc. Como fazer? Da mesma forma, a abolição da escravatura. O grande desafio era fazer a abolição sem recorrer à violência. E é o que a princesa Isabel conseguiu fazer. E é aí que está a grande proeza, o grande fato. Ela conseguiu fazer esse processo acontecer sem violência. Tem um livro do Gene Sharp, que ele escreveu o processo inteiro, né? Literalmente manual de instruções da ditadura democrática. Tem um livro, tem uma revista chamada História também, que fala dela, da princesa Isabel. Ela disse: quando a política deixará de empregar meios que diminuem a grandeza moral dos povos e das pessoas, escreveu do exílio a João Alfredo Corrêa de Oliveira: é assim que tudo se perde e que nós nos perdemos. O Senhor, porém, conhece meus sentimentos de católica e brasileira. Lembrando Dom Pedro II, seu pai, que falecera num hotel em Paris em 1891, destacou: meu pai, com seu prestígio, teria provavelmente recusado a guerra civil como meio de tornar a voltar à pátria. Lamento tudo quanto possa armar irmãos contra irmãos, pois ela, antes de tudo, pensava nos mutilados, nas viúvas e nos órfãos. Podemos dizer da menina carioca, nascida no Paço de São Cristóvão, que um dia ascenderia ao trono brasileiro para reger com um coração cristão, o mesmo que Antônio Vieira expressara de Santa Isabel de Portugal, a quem o nome da nossa princesa faz evocação. Diz Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, sobre Santa